Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius, eu sou discente do curso de História no IFPA, no campus Belém. E como vocês sabem dos últimos episódios, o tema que nós estamos trabalhando nessa série é o que pesquisam os professores de História no IFPA. E nesses episódios e hoje, que é o que vai encerrar, estamos no campus Belém. Oi, eu sou a Alice, discente do curso de História, e hoje o nosso convidado é o professor Raimundo Moreira das Neves Neto, doutor em História Social pela UFPA e coordenador do nosso curso de História daqui do campus de Belém. Ele tem uma trajetória acadêmica marcada pela pesquisa sobre a Amazônia colonial, as relações de poder, a economia e as missões religiosas. É autor dos livros Um Patrimônio em Contendas, em um aumento de Minha Fazenda e o Bem desses Vassalos, além de ser coautor de obras que refletem o papel da região no mundo atlântico português. Professor, seja bem-vindo. Pode se apresentar. Seja bem-vindo, professor. Opa, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar fazendo parte desse episódio do podcast nas margens, né? Já vi o episódio do professor Alan. Para mim é uma alegria contribuir. Professor, para podermos começar, começa com uma pergunta. O que te fascina na história? O que te motivou a cursar, né, o curso e por que História, né? Bem, falaram que não é pergunta difícil. Essa é a pergunta mais difícil que se pode fazer para um historiador. Bem, vou tentar resumir. O que me levou a estudar História, né? Da onde vem meu fascínio. Bem, a minha família é de tradição bem católica. Então, isso me fascinou, essas tradições, né? A questão do Círio, que é muito forte para a gente, nessa devoção mariana. Então, bem, isso me fascinou logo quando era criança. Tanto que eu queria ser padre, mas graças a Deus não virei. Mas aí eu quis estudar a Igreja Católica, por fora da igreja. E aí o percurso que eu achei que dava para ser feito, né, era virar historiador e estudar as missões religiosas. Foi o que eu fiz na graduação e no mestrado. Então, sempre é uma coisa, tem uma interferência da nossa criação, né? E a minha interferência foi essa. E que é um grande problema, porque quem estuda jesuítas, a gente brinca, né? Quem estuda a Companhia de Jesus, ou é jesuitófobo, ou seja, aquele que vai criticar muito a companhia, né? Ou é jesuitófilo, aqueles que amam muito a companhia. Então, ter um meio termo para os historiadores que estudam a Companhia de Jesus, ter esse meio termo é fundamental para a gente, é um grande problema. Mas eu acho que eu consegui esse meio termo, né? De não ficar numa margem, né? Ou na outra. Enfim, esse foi o meu início, meu fascínio inicial, né? Pela história. Foi até bem fácil de responder, né, professor? Foi bem fácil. Professor, a gente pôde, né, ler um pouco do seu trabalho e na sua tese o senhor analisa o papel dos contratadores e da Fazenda Real na Amazônia nos séculos 17 e 18. Um tema que mostra como a região estava profundamente conectada às redes do Império Português. O que levou o senhor a escolher esse recorte e o que ele revela sobre o funcionamento do poder e da economia colonial na Amazônia? Bem, esse trabalho dos contratadores foi meu último trabalho, que foi a tese de doutorado. Sim. E o que levou esse trabalho, né, foi justamente uma lacuna da dissertação de mestrado. Como eu falei para vocês, o meu percurso se inicia estudando a Companhia de Jesus, na graduação e no mestrado. O patrimônio naciano, as igrejas, a questão das fazendas jesuíticas, dessa relação também com os indígenas, a questão do poder temporal, né, e espiritual. Pois bem, então fazendo essa pesquisa no mestrado, indo para o arquivo histórico ultramarino e também para a documentação do Arquivo Público do Pará, do Maranhão, enfim, os nossos fundos documentais que eu utilizei na dissertação, sempre aparecia
um conflito entre jesuítas e contratadores. Então eu fui deixando essa documentação de lado, mas apareceu tanto que fui recortando, fui colocando de lado, e eu percebi que tinha material para estudar sobre esse tema mais para frente. Então a tese de doutorado foi justamente para falar sobre essa lacuna, sobre o papel dos contratadores, que apareceu muito em relação aos jesuítas, no século XVII e XVIII. E, professor, nos seus estudos aparecem com força os contratos de monopólio, o comércio de drogas do sertão e as redes que ligavam Belém a Lisboa. De que forma essas estruturas econômicas moldaram o desenvolvimento da Amazônia e a vida cotidiana das populações locais nesse período? Bem, primeiro eu gostaria de explicar o que é um contrato, né? De fato, eu não usaria tanto esse termo de contrato de monopólio, parece mais, um monopólio, sem sombra de dúvida, mas com esses termos, para mim, né? Fica mais para a parte que o Fred estuda. Bem, mas o que seriam os contratos, né, das rendas reais, né? Até falei na palestra, né, da jornada de história, que está muito ligado à questão da relação entre a Igreja Católica e a coroa portuguesa, onde o rei ele tem essa figura, esse papel de também ser o grão-mestre da Ordem de Cristo. E a ele cabe, portanto, o direito de colher 10%, né, de tudo que é produzido nas conquistas, para que com esse dinheiro você, né, fazer rodar aí, né, as missões no Novo Mundo, pagando as côngruas aos missionários, que são os salários, erigindo as igrejas e por aí vai. Pois bem, então esse contrato, esse monopólio, nada mais é do que deixar na mão de uma pessoa, né, daquele negociante que vai dar o maior lance naquele edital, né, para fazer essa cobrança desses 10% de tudo que é produzido na segunda possessão da América Portuguesa, que é o Maranhão e Grão-Pará. E como que isso daí vai talvez influenciar a Amazônia, né? Ou até mesmo naquele período, mas também no período atual, né? A gente vê que muito poder econômico é colocado na mão de uma única pessoa. E essa galera já fazia parte de uma elite. Não era qualquer um que dava esse lance, né? Nesses contratos. Já era um negociante. Então ele juntava o poder dele de negociante, que já fazia comércio, com o poder também de negociante, de contratador, mas também tem um poder simbólico nisso, porque você vai conhecer toda a malha, como contratador das rendas reais, você conhece toda a malha produtiva, digamos assim, de metade da América Portuguesa, que é o Maranhão e Grão-Pará. Então, você tem muita entrada aí com os negociantes da região. Então, percebam, o cara já tem muito poder e é colocado muito mais poder na mão dele. Então, assim, quase que entregar a Amazônia na mão dos poderosos. Eu vejo assim, é uma tradição, né? Bem, não sei se eu estou divagando, mas eu observo por hora assim, né? Professor, o senhor mostra que a Amazônia não era um espaço isolado, mas parte de um sistema atlântico de trocas e interesses. Como essa perspectiva desafia a ideia da região como periferia, fazendo uma relação com o nome do nosso podcast, uma região que está à margem, e reposiciona a Amazônia dentro da história da economia e política do Império Português? Bem, esse é um debate historiográfico muito forte, né, que vai dizer que a Amazônia ou o estado do Maranhão e Grão-Pará sempre esteve à margem, à sombra do estado do Brasil, que é um estado que tem uma colonização mais forte, mais pungente, que gerou mais riqueza. Bem, isso passou a ser repensado porque nós temos um programa de pós-graduação já, não, 2, né? Um no Pará e temos também no Amazonas
E São Luís também nós temos, né? Então são pelo menos 3 programas nós temos aqui, né? Na Amazônia, pegando também o Maranhão, que fazia parte, né, desse estado. Então essa historiografia vem repensando essa questão de analisar, de repensar no sentido de, não, nós tivemos uma outra dimensão aqui de colonização, né, para Portugal, enquanto para aquela parte lá de baixo da América, no estado do Brasil, de fato fazia todo sentido, né, a cultura da cana-de-açúcar, do pau-brasil. Para cá não, a dinâmica já era outra, é das drogas do sertão. E isso daí vai nos conectar, nos leva a uma perspectiva de história global, de história conectada. Por quê? Porque justamente no século XVII que a praça asiática, enfim, a praça portuguesa na Ásia, né, no Oriente, vai ser atacada. Então, o que Portugal conseguia lá de especiarias, Portugal vai perder nessa guerra, né? Então, marítima. E aí ele vai ter que se voltar para uma outra região procurando uma espécie de produtos congêneres, como se fosse, vou te dar para remédio, esse termo esqueci agora, esqueci agora completamente, que não é o de marca, o genérico. Então, as drogas do Maranhão, assim, analisando assim, de modo bem vulgar, passaram a ser uma espécie de genéricos das drogas da Ásia. Então, da feita que se perde o cacau, perdão, da feita que se perde a pimenta, a canela da Ásia, Portugal vai ter as drogas agora no Maranhão. E é justamente dessa necessidade que se cria no século XVII de uma nova praça em busca de novas drogas que a Amazônia vai se conectar aí, não apenas com Portugal, mas, enfim, com o mundo, digamos assim, né? Mas como é que as suas pesquisas, você consegue observar suas pesquisas voltadas para a educação mesmo? Porque eu sei que tem essa perspectiva de historiadores medievalistas, até colonialistas, acabarem ficando apenas na sua cabine de estudos, pesquisando. Não estou dizendo que você é um profissional desse quesito, né? Mas como é que você vê as suas pesquisas, o que você trabalhou voltado ao ensino, né? Talvez o ensino básico, o ensino médio, até uma outra perspectiva, né? Sim. É uma pergunta muito importante e que deve nos conduzir na nossa formação. Embora confesse que ela não tenha ficado muito na minha cabeça nos anos iniciais da minha formação. Essa pergunta ficou mais clara quando fui dar aula, fui para o chão da escola, no Campus Geral de Marabá, e percebi essa necessidade de fazer essa espécie de transposição entre o que eu estudo, que é algo tão distante, que é período colonial, para a realidade de hoje. E há algo interessante que a história ambiental debate, que é o mito da natureza inesgotável, que é um mito que tem fundamentos teológicos, da providência divina. Você pode fazer tudo o que você quer com a natureza, que Deus, como eterno Pai, o Pai bondoso, sempre vai refazer a natureza e ela vai estar ali para te suprir as tuas necessidades. Esse é o mito, esse mito de natureza inesgotável é muito forte no período colonial. E logo, logo a gente vê a preocupação do rei de Portugal com o pau-brasil. E logo depois na Amazônia com o cacau. Tanto é que o rei de Portugal fala, se não cuidarem do cacau, vai acontecer com o cacau do Maranhão o mesmo que aconteceu com o pau-brasil, né? Então, há quase que uma crise de consciência mesmo do próprio rei de Portugal, não sei se do rei de Portugal, mas há uma crise de consciência de que, isso pode acabar. De qualquer modo, não que ele seja bonzinho, estivesse preocupado, né? Ele estava preocupado, assim como a administração colonial estava preocupada em acabar aquela riqueza. Mas trazendo para hoje, né, a gente observa que esse mito da natureza inesgotável, que é muito forte no período colonial,
ele ainda é muito forte na Amazônia. A gente pode fazer o que a gente bem entender com a mata, que ela vai se recompor, porque Deus é o eterno, enfim, produtor desses bens, é nosso grande Pai, e como um bom Pai não vai deixar nada nos faltar. Então esse mito liga o período colonial, os fundamentos teológicos, né, com a destruição da Amazônia que a gente vê hoje. Perfeito, professor, perfeito. Isso me fez lembrar até de um fato de que se tem toda essa questão do cacau nesse período, ele ter essa preocupação dele acabar, e que hoje há um reflexo do cacau ele ter certos tipos de espécies de cacau que estão em processo até de extinção por conta de fatores que aconteceram no passado, e que até hoje a gente consegue observar esses reflexos dentro dessas espécies de cacais. Então é interessante observar que, mesmo acontecendo há muito tempo, há muitos séculos passados, a gente consegue observar esses reflexos ainda hoje, né? Professor, você é coautor de diversos livros que tratam a colonização do ultramar e a questão das dinâmicas do mundo atlântico português. Como esse olhar que você possui das suas pesquisas, ele conecta Belém a Lisboa e a Amazônia ao Império? Como isso muda o modo como a gente entende o passado da região? Bem, assim, a gente entra naquela pergunta também anterior, né, dessa inovação da historiografia colonial aqui na Amazônia, com o programa da UFPA, da UFAM, também pegando o Maranhão, né? Bem, isso muda porque, primeiro, nós temos historiadores escrevendo a nossa história, não apenas colonial, mas de outras temporalidades. E assim a gente consegue ver que a nossa colonização, ela gerou grandes lucros para Portugal. Não foi uma colonização... claro que isso daqui não é nem um pouco interessante para a gente, porque a gente está falando de exploração, né? Mas para alguns historiadores, né, parece que quanto mais riqueza gerar, mais interessante aquela região é para pesquisa. Mas está falando de exploração. Pois bem, aqui também houve muita exploração. Era uma região que era muito importante para Portugal. Tem um documento que eu sempre cito, né? Não vou me lembrar agora o ano, mas é do século XVIII, acho que é 1711 ou 30, bem, agora não me lembro, que vai dar conta das minas de ouro que são descobertas, de uma mina de ouro que é descoberta aqui no Maranhão, Grão-Pará. E o rei se manifesta dizendo que se manifesta ao governador, o Conselho Ultramarino, perdão, se manifesta ao governador, mas o Conselho fala em nome do rei, né, de Portugal, dizendo ao governador do Maranhão que não era interessante se noticiar as minas de ouro do Maranhão. Por cinco motivos. E um dos motivos, ele deixa bem claro que as drogas do sertão davam mais rentabilidade, digamos assim, sem tantos sobressaltos como daria o ouro das Minas Gerais, do estado do Brasil. Então a gente percebe que a nossa região é uma região muito importante, né, nesse circuito português, desse Império Ultramarino português. E essa galerinha que está pesquisando, né, esses livros que estão em coautoria, tudo pela Ampur, vai bem nessa toada. Professor, nas suas pesquisas sobre a Amazônia colonial, o senhor trabalhou com documentos raros e muitas vezes de difícil acesso, espalhado entre arquivos portugueses e brasileiros. Como foi o processo de localizar e reunir essas fontes? O senhor teve muita dificuldade nesse processo, nesse caminho? Sim, muita dificuldade. Quem trabalha período colonial, a Sabrina que está aqui sabe disso, sempre vai ser uma dor de cabeça a questão das fontes. Bem, no meu caso, eu contei com a ajuda de muita gente. O primeiro que me auxiliou, claro, o meu orientador, o professor Rafael Chamboleron, que é um pesquisador já de renome, né? E tem uma boa entrada na Europa, digamos assim. Então, ele
frequentava já de longa data o arquivo da Torre do Tombo. Então ele fazia espécies de cópias de alguns documentos, né? E era, enfim, assim ele orientava a gente, trazia algumas cópias, pessoas orientando, né? Então o próprio orientador fazia esse papel, a gente pesquisava algumas coisas na internet e tem aquelas fontes que são mais difíceis de serem encontradas, né? No caso dos jesuítas, o arquivo romano da Companhia de Jesus, o Arce, quem me deu foi um padre, o padre Lário Govoni, já para dissertação e para graduação, né? Logo no início da pesquisa. E, bem, ele fazia um trabalho maravilhoso. O padre Lário Govoni era um jesuíta da Capela de Lourdes. Ele traduzia, né? E fazia uma espécie de brochura daqueles documentos. Então, o inventário dos jesuítas eu peguei com o padre Lário Govoni, que era, além de um padre, era um grande pesquisador da Companhia de Jesus. Então, quando a gente não tem esse recurso inicial, naquela época não tinha esse dinheiro todo para atravessar o Atlântico, então a gente conta com o apoio de pesquisadores, né, para fazer as nossas pesquisas. Agora, muita coisa tem na internet disponibilizada, naquela época nem tanto, né? Então a gente contava com essa rede aí de benfeitores. Essa relação do historiador com as fontes, ainda mais quando é do período colonial, é complicado. Bastante. Pensando na atualidade, o que as suas pesquisas sobre economia, patrimônio e poder, elas podem nos ensinar sobre desigualdade? Porque dá para ver que você tem uma trajetória bastante longa dentro da história social e todo esse quesito, mas de que forma a gente consegue observar essas questões dentro da desigualdade social que ainda marcam a Amazônia ainda hoje? Sim. Eu acho que não apenas a minha pesquisa, eu acho que para todo historiador que se debruça sobre o período colonial, há uma obrigação nossa, né? Uma questão moral de sempre fazer relação com o chão da escola, com os nossos alunos, né? Com o nosso público. Porque a gente está trabalhando no período onde a escravidão estava acontecendo, de africanos e de indígenas. A gente está trabalhando no período onde a Inquisição estava agraçando aí na Amazônia, né? No século XVIII, né? Com o visitador, o Abranches, e antes também, né? Mas esporadicamente, no 17. Então, são questões muito, muito sensíveis, que deixaram uma herança, né? Para a sociedade atual. A questão do racismo, alguns preconceitos, algumas perseguições religiosas, esse caldo colonial deixou ainda um certo ranço na sociedade, né? Por mais que a nossa religiosidade hoje, o nosso catolicismo seja um catolicismo, não sei se posso falar um catolicismo caboclo, não sei, mas meio sincrético, nosso cristianismo, né? Não posso estar falando besteira, mas a gente percebe ainda, como eu posso dizer, alguns entraves, né? Eu, por exemplo, sou adepto do tambor de mina, Jejinagô. Então, quando eu ando com as minhas guias, eu percebo um olhar atravessado. Então, não é uma coisa que nasce hoje, né? O diferente, entre aspas, de hoje, né? Era o mesmo diferente daquela época, mas que não era um olhar atravessado. O que atravessava de fato a gente já era um fogo, já era, né, uma arma, era uma inquisição. Então, tem alguns resquícios. E vale a pena a gente sempre fazer essa ligação, né? Esse período colonial onde tudo isso está sendo justificado com fundamentos teológicos até o que nós temos hoje. Acho que para qualquer um de nós que estuda o período colonial isso é necessário. Professor Neves, considerando não vou considerar, porque senão vai ficar muito informal. Professor Neves, com a sua trajetória dentro da história social, também com a questão de olhar
um olhar um pouco medievalista, com suas pesquisas e tudo mais, qual o seu conselho para os novos pesquisadores de história que queiram seguir pela mesma área que você, para mesmos caminhos que você teve o interesse de pesquisar, né? Quais são os seus conselhos, as suas dicas, ou suas reclamações também podem servir como ajuda? Uma vez, participando de uma palestra, não vou me lembrar agora qual foi o evento, e foi levantado um debate bastante pertinente. Eu acredito que pelo professor Rafael Chaboleiro, inclusive, que falta gente no período colonial, né, que estude o período colonial, que analise a questão das vestimentas, desse material todo que vem para cá, tesoura, agulha, esses aviamentos, porque tudo isso está vindo. Se tudo isso está vindo para cá, alguém está fazendo roupa, alguém está fazendo peça de arte. Isso não é estudado. Melhor, posso estar falando uma grande heresia. Alguém pode estar estudando e eu não posso estar... Mas assim, não é algo que cresça, né? Que se divulto, né? Porque realmente o que a gente vê muito para o período colonial é a questão econômica, essa questão missionária, jesuítica. Então eu acho, por mais que tenha pessoas que eu não conheço, mas vale a pena se debruçar sobre essa questão mais cotidiana da Amazônia, né? A moda, por exemplo, não sei se pode se chamar de moda, mas tudo isso que vem de lá, essa questão mais material que a gente de fato está deixando um pouquinho de lado. Acho que essa seria uma grande dica. Agora sim, eu acho que eu iria derrapar bastante essa pesquisa, porque é uma pesquisa que vai dar muito trabalho para quem for se debruçar sobre isso. Isso é verdade. Eu tava passando por isso também. Eu tô com uma pesquisa que envolve a questão da relação das praças e os skatistas. Dá pra ver que o tema divaga bastante do que a gente tá conversando, né? Mas só que eu me deparei com a questão de estudar a função social das praças, como elas surgem historicamente. Então, me deparei com a questão das praças no período da fundação de Belém. Então, qual era a função social da praça naquele período? E se precisa de documentação para mostrar como elas surgem. Então, é um trabalho que está me demandando também um pouquinho de tempo, tendo uma pesquisa. Então, dá para observar que é um caminho com áreas novas para se pesquisar, que talvez tenham poucos profissionais, poucos pesquisadores, né? Mas, enfim. Mas a questão da praça eu achei interessante, porque eu acho que a praça, já saindo um pouquinho do período colonial, né? Porque a gente tem os espaços formais de ensino e os espaços não formais de ensino, né? E a praça, ainda mais aquela praça que tem as duas igrejas, aquela Santo Alexandre de um lado e depois a Catedral da Sé, ela é um espaço não formal de ensino, né? Porque quem está ali, primeiro que não pode estar fazendo algazarra, né? Você já é convidado ao silêncio, a uma reflexão, né? E, bem, você está no centro histórico de Belém, naquela praça, você está aprendendo. Talvez esteja aprendendo de modo violento, porque você está vendo a imposição de uma nova cultura. Aí que interessante, hoje os skatistas, passados alguns séculos, fazendo skate nessas praças que impunham, né, um silenciamento, impunham medo. Agora não, há uma liberdade. Pode-se fazer, inclusive, skate. Com o Frei Caetano Brandão olhando pra gente ali naquela praça, tá tudo de boa. Isso seria impraticável. É claro que eu acho que nem existiria skate naquele período, né? Mas, sei lá, outro qualquer, que enfim, algo semelhante. A questão musical também, né? A questão musical presente nesse período e até outros, e como a gente consegue observar a manifestação musical nesses espaços hoje também, né? Que há uma repressão e como que a gente consegue observar essa repressão sendo dada historicamente? A gente consegue observar isso também, né? Sim. Aí é com a Sabrina. Falou em repressão, falou em inquisição, é Sabrina. Bem, é o que eu falei, é nosso compromisso social. Eu acho que a história tem que ser vista como um projeto social, entendeu? Projeto, aquilo que tem que ser construído, feito, né? Para melhorar a nossa vida. E para quem é de história colonial,
Isso é o primeiro fundamento, entendeu? Amarrar o modo como o Brasil foi construído, a América Portuguesa, perdão, foi construída, com o que nós temos hoje, e criar um olhar de estranhamento. Estranhar, não aceitar e construir outro projeto. Acho que essa é a nossa grande função. Então, professor, depois desse diálogo que tivemos aqui, a gente gostaria de agradecer pelo senhor compartilhar com a gente esse panorama tão interessante, todas essas possibilidades sobre o período colonial. A gente agradece de verdade. É inspirador perceber que tem umas pesquisas tão importantes aqui dos nossos professores daqui do nosso campus, que a gente está na sala de aula e podendo aprender. Muito obrigada, professor. Bem, eu que agradeço, né, a atenção de vocês, o trabalho, né, porque o que vocês estão fazendo é história pública. E para a gente que é a história colonial, os mais barrocos, né, a galera da velharia, né, onde eu me coloco, né, às vezes a gente é meio avesso, né, às tecnologias. E vocês estão dando voz, né, à história, estão levando nossa produção de modo mais agradável ao grande público. Porque se vocês não fizerem isso, se nós não fizermos isso, tem quem faça. Mas vai fazer do jeito deles, né? E não são historiadores ou professores de história. E a gente corre um grande risco de entregar a educação histórica na mão de outras pessoas. Então, parabéns ao podcast de vocês. E obrigado. Obrigado, Obrigada, professor.